Professor, boa noite, pessoal. Meu nome é Camila e meu grupo ficou responsável pelo mal de Parkinson e Alzheimer. Bom, o mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. É caracterizada pela morte progressiva dos neurônios dopaminérgicos na substância negra par compacta, localizada nos gânglios da base cerebral e possui 11 genes diferentes. Apesar de ter uma etiologia idiopática, são caráter genético e com fatores ambientais desconhecidos. Os sintomas mais comuns que o Parkinson tem são tremores nos membros superiores, rigidez e lentidão. Fazemos o uso da dopamina porque ela é a que permite que o nosso corpo funcione bem, transportando os impulsos nervosos de um ponto a outro, facilitando os comandos emitidos pelo cérebro para que chegue até as outras partes do corpo. Quando a dopamina não está presente no corpo, há uma grande chance de comprometimento no sistema nervoso central, que aumenta conforme os anos passam e afeta todas as áreas do corpo. Bom, pessoal, como já foi explicado, a função principal da dopamina é a transposição de impulsos elétricos através dos neurônios. Aqui podemos ver como é o cérebro de uma pessoa normal funcionando. A dopamina está localizada na zona chamada substância negra, essa zona aqui, e ela é enviada para todo o campo do nosso corpo, lóbulo frontal, área de equilíbrio e coordenação muscular, e motora, área superior do cérebro, a medula espinhal, e neles são produzidos e são colocados os neurônios. Aqui estamos um exemplo de dois neurônios, um com a parte de envio e a outra com o neurotransmissor que recebe. Aqui temos a função o envio de dopamina com seus impulsos elétricos, que são recebidas por acetilcolina com função excitatória. A dopamina tem função inibitória. E a acetilcolina tem a função excitatória, ou seja, elas precisam estar ligadas entre si para quê? Para que possa haver a passagem mais fluida da transmissão da dopamina e da eletricidade que percorre o nosso corpo. Uma pessoa com Parkinson, ele possui uma baixa quantidade de envio de dopamina, enquanto o acetilcolina ainda continua com sua função normal. Logo, toda a dopamina que deve ser passada, ela muitas vezes ela passa com muita dificuldade ou até não consegue passar. E nisso vai a acetilcolina, que tem função excitatória. Logo, isso causa os tremores, isso causa desequilíbrio, entre outras coisas. Aqui podemos ver o cérebro de uma pessoa em uma imagem de ressonância. Como é um cérebro normal, com seu tamanho, diâmetro totalmente normal, sua área onde se produz a substância negra, e como é um cérebro no início do Parkinson. Ele ainda continua com seu tamanho normal, continua tudinho, porém a área da substância negra já quase não existe mais. Os níveis intermediários do Parkinson são encontrados dessa forma, onde o cérebro começa seu atrofiamento por conta da degeneração celular dele, e ele vai perdendo tamanho e volume. Nisso ele vai ficando menor e a pessoa vai tendo outras percas, como por exemplo a perca de memória e até perca de algumas funções. E aqui temos o cérebro de uma pessoa com Parkinson já em estado avançado. Seu cérebro totalmente degenerado, seu tamanho bem menor do que o normal, já praticamente não sabe se dizer se existe mais nem líquido escuro no cérebro. E agora vamos ver um pouquinho sobre o mal de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, insidiosa, ou seja, uma doença que traz uma degeneração dos neurônios e que se inicia com sintomas leves e vai se agravando no decorrer da vida. Suas características clínicas
são comprometimentos cognitivos e funcionais, junto com sintomas comportamentais, afetando principalmente a região do hipocampo, que é responsável por adquirir memórias recentes e consolidar memórias de longo prazo. Hoje em dia, não se sabe ao certo o que causa a doença, mas acredita-se que 70% são fatores genéticos e 30% fatores ambientais e estilos de vida que irão causar a via inflamatória da doença. O sistema imunitário atua como um sistema de defesa, reconhecendo os micro-organismos e os patógenos. Nesse meio está a microglia, que ela repara as sinapses e as células moribundas. Algumas pesquisas mostram que a microglia pode fazer com que cause o Alzheimer. A perda de memória e a alteração do comportamento são os primeiros sinais da doença do Alzheimer. O tratamento para o Alzheimer é feito para controlar os sintomas e retardar o agravamento da degeneração cerebral, provocada pela doença, e inclui o uso de remédios, e por serem uma enfermidade neurodegenerativa e incurável, quanto antes for detectada, maiores são as chances de retardar o processo e aumentar a qualidade de vida do paciente. Uma das formas de se reduzir o estresse provocado pela perda de conexão com a realidade do portador de Alzheimer é a abordagem com base na psicoterapia. Uma das possibilidades nesse sentido é a chamada terapia de estimulação, na qual as pessoas que convivem, cuidam do enfermo, passam a entrar na realidade. Alguns medicamentos e tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas comportamentais da doença. Esses sintomas incluem falta de sono, agitação, divagação, ansiedade, raiva e depressão. Tratar esses sintomas frequentemente faz o paciente ficar mais confortável e torna os cuidados mais fáceis. Já os antidepressivos bicíclicos não devem ser utilizados como primeira opção terapêutica em pacientes portadores da doença de Alzheimer, porque os seus efeitos colaterais, mais importantes em idosos, acarretam hipotensão postural, retardo miccional e, em alguns casos, constipação intestinal, visão turva e alterações cardíacas. Esses efeitos são prejudiciais sobre a cognição, podem advir de suas ações anticolinérgicas e sedativas.